Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que iniciamos mais uma catequese e continuaremos falando hoje da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Falávamos então na última catequese que hoje nós iríamos ver o texto que fala sobre os supostos irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já vamos direto ao texto que é citado para nós, para dizer que Nossa Senhora teve outros filhos, que Jesus teria irmãos. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 55 a 56. Aqui, só para a gente compreender o contexto, as pessoas estavam assim desacreditadas a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo e começavam a se questionar. Mas esse aí não é Jesus, aquele Jesus que cresceu aqui no meio da gente? A gente conhece Jesus, a gente conhece seus familiares. Como assim agora ele está pregando? Como assim ele está fazendo prodígios? O que está acontecendo? Esse Jesus aí não é aquele Jesus que a gente viu crescendo? Então, é essa indagação que eles estão fazendo aqui a respeito de Jesus. Então o Evangelho nos narra assim. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Donde lhe vem, pois, tudo isso? Então veja, aqui é essa indagação que eu falei para vocês, que estavam fazendo. A gente conhece esse Jesus, a gente conhece o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, tudo cresceu aqui. Como assim esse Jesus? Como assim? De onde está vindo tudo isso? Então, com esse texto, algumas pessoas dizem, veja, Jesus teve irmãos, logo Maria teve filhos. Não, alto lá. Primeiro que vamos ver na Sagrada Escritura que nem sempre irmãos designa literalmente o sentido de irmão, de ser da mesma mãe e do mesmo pai. E também é interessante que falam sim, irmãos de Jesus, mas não falam filhos de Maria. Não falam em nenhum momento, nenhuma passagem da Sagrada Escritura vocês irão encontrar que Maria teve outros filhos no sentido de, esse aqui é filho de Maria, aquele ali tem... Não, nenhuma passagem da Escritura iremos ver filhos de Maria. Não iremos. Agora, vamos compreender o que são esses irmãos de Jesus, quem são esses irmãos de Jesus, e vamos compreender também quem são os pais desses irmãos de Jesus. E já adianto, logicamente, que não é Nossa Senhora, a mãe, e nem São José, o pai desses irmãos de Jesus. Mas antes disso, vamos pegar algumas passagens na Sagrada Escritura, onde a gente vai ver a palavra irmão sendo usada, e que não designa a irmãos de sangue. A primeira passagem que eu gostaria de citar é de Gênesis capítulo 13, versículo 8, onde vai ser descrito aqui uma frase, de Abraão falando com Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Nós temos passagem na Escritura que diz que Ló era sobrinho de Abraão. Mas veja como que Abraão chama Ló nesse versículo que eu vou ler agora. Abraão disse a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Nossa, que interessante. Pois somos irmãos. Abraão e Ló não eram irmãos, eles eram tio e sobrinho. Só que eles eram da mesma família, então a palavra irmãos também designa membros da mesma família. Isso em Abraão e Ló. Agora, podemos também compreender que a palavra irmãos às vezes quer designar membros do mesmo clã, da mesma comunidade. Ou ainda pode designar irmãos espirituais.
é exatamente isso que Jesus deixa entender quando ele ressuscita e aparece para as mulheres. No capítulo 28 de Mateus, versículo de 9 a 10, é dito assim: E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá me verão. Veja, Jesus aqui está pedindo para elas irem anunciar aos discípulos, aos apóstolos, que Jesus ressuscitou. E Jesus está chamando eles de irmãos, ou seja, espirituais, irmãos espirituais. Vai anunciar aos meus irmãos que eu ressuscitei, que eu quero encontrar com eles. Então veja, existem vários modos da gente compreender a palavra irmão na Sagrada Escritura e não necessariamente literal. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é isso, que a igreja compreende que na Sagrada Escritura a palavra irmãos nem sempre quer dizer filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Também, no capítulo 15, versículo 6 de 1 Coríntios, vai ser dito que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Ou seja, esse 500 irmãos também então seria filhos de Nossa Senhora? Nossa Senhora teria mais de 500 filhos, irmãos do Senhor? Então, mais uma vez aqui é São Paulo, né, falando que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Mais uma vez mostrando a palavra irmãos como pessoas espirituais. Irmãos espirituais. Pessoas que têm esse vínculo não de sangue, mas no sentido da fé. Eu acho que 7 minutos de vídeo nem seria interessante já a gente entrar no texto onde nós iremos ver de quem que os irmãos de Jesus eram realmente filhos, mas no próximo vídeo então a gente já começa exatamente nesse ponto, para a gente começar a compreender na Sagrada Escritura de quem era filho esses irmãos do Senhor. Bom, como vai ser assim bem extenso a explicação, então nem em 4 minutos não vai dar para a gente ver certinho, vai ficar quebrando a explicação. Então a gente já começa a partir do vídeo que vem. Bom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.